alegria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão ainda de pé, vamos ler um texto na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 1. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 1. Quem achou pode ler para mim? Não acharam? Muito bem, sente. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião. O que é uma reunião? Isso aqui é uma reunião. É um encontro. Quando nós lemos o capítulo 5, de 2 aos Coríntios, Paulo diz que esta reunião será no céu, porque todos devemos comparecer na reunião. É uma reunião de emergência. Todos devemos comparecer nesta reunião, que não será mais aqui na terra e nem na igreja. Será no céu. Para que cada um, disse Paulo, receba nessa reunião, que vai haver no céu, cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Você vai ler para mim, por favor, me ajude. Apocalipse, capítulo de número 14 e 13, se eu não me foge o texto. Quem achou pode ler para mim. Lá, na reunião que vai haver no céu, as obras que os cristãos praticaram aqui serão então lá colocadas em pauta, né? Vamos ver que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Lá. Você vai ler para mim no livro de Daniel, por favor, o livro do profeta Daniel, o capítulo de número 12. Pode ler o verso 2, depois ler o verso 4 e depois ler o verso 9 também, do mesmo texto ali. Bem rápido, para nós ganharmos tempo. Não quero me demorar. 12 e 2. Do livro do profeta Daniel, depois o verso 4 e depois o verso 9 na sequência também. Quem achou? Duas ressurreições, Daniel viu, escreveu. E os que dormem no pó é uma referência ao corpo, que descansa no pó, que será ressuscitado, restaurado. E os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Se você for para João 5:29, por favor, seja bem rápido, depois voltamos para o texto de novo. João 5:29. O que diz o texto ali?
a mesma ressurreição. Ela tem um intervalo de 1000 anos, de uma para outra. Daniel está falando da ressurreição, do arrebatamento. E a vergonha e o desprezo eterno é a última ressurreição dos ímpios, quando eles serão julgados e lançados no lago de fogo, que tem um intervalo de 1000 anos de uma para outra. Mas então Paulo disse: irmão, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Será que nós estamos com pressa? Será que nós estamos com um anseio desta reunião? Será que nós estamos prontos para esta reunião? Você vai ver aqui no texto do capítulo 2 que você leu, o verso de número 4, Paulo vai recebendo a revelação e diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É uma referência ao futuro líder mundial, o anticristo. Paulo já recebeu a revelação naquele tempo. E no verso 7 ele diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, ou se opõe. E diz que até que do meio ele seja tirado. Quem é esse personagem? Esse personagem é o Espírito Santo, que você recebeu, que eu recebi, quando aceitei Jesus como meu Salvador. Vamos para o livro de Efésios, por favor. Capítulo 1, o verso de número 13 e depois o verso 14. Outro abra em 2 Timóteo 2:19, 2 Timóteo 2:19. E outro abra no segundo livro que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, o verso 21 e depois o verso 22. Quem achou Efésios 1:13? Olhe bem, em que também vós estáis, não é mágica, não é mágica, Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com fatos, com realidade, com verdade. Não, encantamento também não, em que também vocês estão, depois que ouviram o quê? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido nele, Deus selou vocês com o Espírito Santo da promessa. O crente é uma propriedade valiosa para Deus, tão valiosa que Deus marcou ele, selou ele, pôs nele a marca. Por quê? Porque é de Deus, porque é de Cristo. E agora você vai ler o verso 15, leia, presbítero Romilton, o 14, tu lesse o 13, né? O qual é o penhor. O que é penhor? É uma garantia da nossa herança. Qual é a nossa herança? Rogo os irmãos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele. Isso é uma herança. O céu é a nossa herança. E o Espírito Santo de Deus é o selo, é a garantia de que nós, a igreja, iremos chegar lá. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção. O que é redenção?
compra, busca de algo que foi comprado, redimir, comprar, buscar. O que Paulo está dizendo? Vocês conservem suas vidas, deixe o Espírito Santo trabalhar em vocês, porque o Espírito Santo é a garantia que a igreja tem de participar da reunião com Cristo Jesus. Mas isso é muito sério, né? Vamos para o capítulo de número 2 e verso 19 de 2 aos Coríntios, bem rápido. Deus conhece quem pertence. E por que, presbítero Jorge, que Deus conhece? Porque tem marca. Não é porque eu sei pregar, você sabe cantar, eu sou pastor, você é ministro, não. É porque você tem a marca, você tem o selo. Todavia, Paulo disse, o fundamento de Deus fica firme, tendo o selo. A igreja não pode perder o selo, a igreja não pode perder a marca, a igreja não pode perder a qualidade. É a garantia da igreja. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Deus conhece os que são seus. Quantos são de Cristo aqui? Quantos são de Cristo? Mais importante do que ser a Assembleia de Deus é ser de Cristo. Eu sou de Cristo. E por que eu sou de Cristo? Porque um dia eu criei no Evangelho da salvação. E crendo eu no Evangelho da salvação, eu fui marcado, selado, separado e consagrado. O que é que vai dizer o verso 21 do capítulo 1 do segundo livro de Coríntios? 21 e 22. Meu Deus, que coisa profunda, né? Então tá certo, é bíblica, é doutrina bíblica, é doutrina, isso aqui é doutrina bíblica, isso aqui não é bobagem não, isso aqui não é invenção não, isso aqui é doutrina bíblica, pentecostal, santa, irmãos. Sem o Espírito Santo não há arrebatamento, sem o Espírito Santo não há céu, sem o Espírito Santo não há promessa, sem o Espírito Santo não há reunião com Ele, sem o Espírito Santo não há mudança de vida, sem o Espírito Santo nós podemos fazer muita coisa, muito barulho, mas mudança de vida quem faz é o Espírito Santo. Quem nos ungiu, disse Paulo, foi Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito, penhor, mais uma vez ele falou penhor, a garantia do Espírito, fica onde? Nos nossos corações. Nesse mundo aqui, tenebroso, terrível, esse mundo carnal, físico, nós temos que fazer a diferença. Se nós que somos igreja não conseguimos fazer a diferença, existe alguma coisa errada. Por favor, vamos para Romanos, capítulo 8, o verso 1. Depois vai para o verso 9, bem rápido. E depois vai para o verso 14, por favor. Paulo disse, vocês, crentes da igreja de Roma, ele escreveu, uma igreja cristã. Se você voltar lá para o primeiro capítulo, o verso 8, ele começa escrevendo, dizer, primeiramente, eu dou graças a meu Deus por Jesus Cristo acerca de vocês, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé.
Ou seja, era uma igreja que tinha substância, era uma igreja que tinha doutrina, era uma igreja que espalhava o nome e a fama do Evangelho através da fé daqueles crentes. E ele disse: eu dou graças a Deus por Cristo acerca de vocês, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então era uma igreja que fazia diferença. A vida daqueles cristãos fazia diferença onde eles estavam através da fé no Evangelho. Agora aqui no capítulo 8 ele diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O texto não terminou. Que não andam mais segundo a natureza humana. Mas andam como então? Segundo o quê? O Espírito. Vamos para o 14, verso 14. Os filhos de Deus têm um piloto automático. Piloto automático. Os carros modernos têm. Os aviões têm também. O motorista, em determinada ocasião, ele só liga o piloto automático e deixa. O piloto automático conduz aquela nave gigante. O Espírito Santo deve ser o piloto automático de cada crente. Porque todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então os filhos de Deus são diferentes. Por que são diferentes? Porque quem guia eles, quem dirige eles, quem ensina eles, quem instrui eles, é o Deus e Espírito Santo. Veio o verso 9, por favor. O que diz o verso 9? É uma pergunta. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, se alguém não é dirigido, não se deixou dirigir pelo Espírito Santo, este crente, esta pessoa, esta igreja, esta comunidade não tem parte com Cristo. E fica fácil entender quando nós lemos o capítulo 14 de João, por favor. Vamos para o capítulo 14. O verso 26. O que ele veio fazer aqui mesmo? Ensinar. Quem é que ensina? É o mestre. Quem é que ensina? É quem sabe. Paulo disse lá que ele veio guiar, ele veio dirigir. Jesus disse que ele veio ensinar. Ensinar o quê? Ensinar eu e você a não sairmos do caminho. A ensinarmos eu e você a caminharmos no caminho estreito. E vos fará lembrar do quê? De tudo que eu vos tenho dito. Verso 13 do capítulo 16. Aqui diz que ele veio ensinar como mestre da igreja, ele veio ensinar a igreja a respeito de Cristo, a respeito do céu, a respeito desta gloriosa reunião que daqui a pouco nós teremos com ele. Verso de número 13 do 16, quem achou de João? Lá ele veio ensinar. No 26, Jesus diz que ele veio ensinar como mestre. No verso 13, Jesus diz que ele veio
guiar. Quantos ainda são guiados por Ele? Guiar é dirigir, é levar, é conduzir. Ele está conduzindo algo que não é seu, porque a igreja também não é dele, a igreja é de Cristo. Ela é chamada de noiva de Jesus. E o Espírito Santo está ataviando esta noiva, embelezando esta noiva, tirando as imperfeições desta noiva, porque são muitas, não é verdade? Não existe igreja perfeita. Mas o Espírito Santo vem trabalhando para tornar cada dia a nossa vida melhor para Deus. E Ele é o único meio que Deus tem de santificar a igreja. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai guiar o crente em toda verdade. Crente guiado pelo Espírito Santo não se desvia. Crente guiado pelo Espírito Santo não fala bobagem. Crente guiado pelo Espírito de Deus não prega heresia. Crente guiado pelo Espírito de Deus fala do céu, fala de Cristo, fala de santidade, fala de arrependimento, fala de conversão, fala de mudança de vida, porque quem ensina ele não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Voltamos para o verso de número 17 do 16, ou do 14, por favor, do 14. O que é que Jesus disse? Leu o 16, depois leu o 17. Irmão, cuidado. Vamos fazer uma separação bem grande aqui. O mundo não pode receber. E por que o mundo não pode receber? Porque o mundo não crê. É para quem crê. Se você ler Atos 5:32, você vai ver Pedro dizendo assim: nós, os discípulos, somos testemunhas acerca dessas coisas. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu para aqueles que lhe obedecem. Então o Espírito Santo só vem para quem obedece, para quem se converteu, para quem recebeu Jesus, para quem está disposto a deixar Ele governar, Ele dominar, Ele dirigir a vida. O mundo está ausente, o mundo pode até fazer movimentos parecidos, porque o diabo é um imitador. Mas a verdade é que esse que está aqui é o Espírito Santo de Deus. Os seus atributos são eternos, imutáveis, como do Pai e do Filho. Ele não vem glorificar homem, ele vem glorificar foi Cristo Jesus. Jesus foi claro, o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas volta-se para a igreja dizendo: mas vocês conhecem, porque vocês veem Ele e Ele vai habitar com vocês. Se Ele não habitar conosco, como é que nós vamos ser ensinados? Como é que nós vamos chegar nesta reunião? Como é que Ele vai trasladar-nos daqui para lá, pois Ele vai ser o veículo usado para este meio? Como, irmãos? O Espírito, o Santo, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Que bom que todo crente conhecesse Ele. Sabe por quê? Porque se você vê lá, lê para mim, por favor, Romanos 8:23, depois lê o 26 também, e depois pula para o verso 29, por favor, bem rápido, para me concluir. Olhe bem, não somente ela,
Mas nós mesmo que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a restauração do nosso corpo. Que promessa! Sem Ele, isso fica apenas no papel. Sem Ele, isso fica apenas em uma pregação. Mas com Ele, isto é uma realidade. E a palavra gemer quer dizer expressar de dentro para fora um sentimento. E o verso 26 diz o quê? Olhe bem. Olhe bem, e da mesma maneira, no verso 23, ele diz que nós devemos gemer. Gemer por uma restauração de vida, uma mudança de vida. Gemer pela nossa reunião, gemer pela nossa ida, gemer pelo nosso encontro, gemer para que este acontecimento seja rápido. E no verso 26 ele aparece também como aquele que geme em nosso favor. Agora, o interessante aqui é, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas. Irmãos, temos um companheiro. Ei, temos um amigo. Não é o pastor presidente. Porque ele não pode estar no mesmo lugar numa hora só. Mas esse amigo aqui consola você e eu no mesmo tempo. O pastor não pode estar meia-noite na minha casa ou na tua casa, mas o Espírito Santo está com você aonde você estiver. E está disposto a ajudar você e eu. E de que forma? Com gemidos. Com necessidade. Que coisa profunda. Irmã Valéria, que coisa profunda. Com gemidos inexprimíveis. Então, escute, ele não veio aqui ajudar forte, porque não tem forte. Não tem ninguém forte aqui. Ele veio ajudar os fracos. Seja um crente fraco. Ah, é? É. Mas sabe o que é fraqueza aqui? Se você for lá para o capítulo de número 12, e verso 9... o verso 11, começar do 11, o verso 23, quando Paulo falou da fraqueza, o que era fraqueza para ele, ele disse, eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma, 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 vez estive no abismo, em fome, em nudez, em perseguição. Isso era a fraqueza dele. Não é que ele era mundano, não, nem carnal. Tira essa ideia da cabeça. Fraqueza era sofrimento. E depois ele recebeu uma revelação no capítulo 12. Foi até o céu e viu alguma coisa e disse, eu ouvi palavras inefáveis que aos homens não é lícito nem falar. E depois o inimigo começou a atacar ele e ele orou a Deus. E disse, Deus, tira isso de mim. Deus disse, não, porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa no quê? Na fraqueza. Paulo disse, então, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Seja um crente fraco. O que é isso? Dependente de Deus. Seja um crente que não confie na força do braço, nem na inteligência da mente, mas confie na pessoa do Espírito Santo. Seja um crente fraco, dependente de Deus para levantar, dependente de Deus para correr, dependente de Deus para dormir, dependente de Deus para falar. Isso é um crente fraco. Um crente que não faz nada sem consultar Deus.
Um crente que não toma decisão sem perguntar para o amigo se pode fazer. Rogamos, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. E para terminar, lê só o verso 29, por favor, do capítulo 8. Já vou terminar. Este é o papel principal, primordial do Espírito Santo aqui na terra. Transformar este caráter fraco, debilitado humano, na imagem do Filho de Deus. É o que o texto está dizendo aqui. É para isso que ele veio, irmãos. Para aperfeiçoar a nossa condição de vida. Tornar nós cada dia mais parecido com o Filho de Deus. Porque os que dantes conheceu, também os separou para serem conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Fique de pé. Que coisa, né? Seja um crente fraco. Não confie em você mesmo. Não confie no que você sabe, nem no que você tem, nem no que você é. Confie no Espírito Santo. Diga para ele, ele é amigo. Ele é amigo. Amigo que está convosco para sempre, Jesus disse. Ele vai... A palavra consolador aqui é a mesma palavra de João 2:1, que é voltada-se para Cristo, advogado. Paracleto é a mesma palavra. Filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É a mesma palavra. Paracleto, aquele que está ao lado de outro, aquele que anda junto, aquele que não larga, aquele que não deixa. Ele não vai te deixar, irmão. Ele não vai deixar nós, porque ele precisa santificar esta igreja para apresentar para Cristo Jesus. Vamos orar? Feche os olhos. Posso orar, companheiro? Senhor, olha para as nossas fraquezas, debilidades e limitações. Soubemos que a tua reunião já está pronta, tudo já está preparado. O mundo já está elegendo o anticristo, o homem do pecado. A imoralidade se alastrou por todos os cantos da terra. A iniquidade, o pecado, a incredulidade e a falta de temor, Deus. Mas nós que temos a primícia, nós que temos o selo, nós que temos a promessa do Espírito, queremos gemer, Senhor, queremos gemer por uma vida mais santa, queremos gemer por uma vida mais perto, queremos gemer mais, Senhor, mais pela nossa reunião. Fortalece, 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 fortalece agora o coração do fraco, o coração do desanimado, o coração daquele que está, Senhor, triste, abatido. Consola, pois tu és amigo, tu és consolador, tu és o eterno amigo, Senhor. Eu oro, Pai, e agradeço no nome de Jesus.